A caixa chegou sem remetente, embrulhada em papel pardo e amarrada com um barbante velho que parecia ter absorvido o pó de anos esquecidos. O selo do correio estava borrado, mas o nome impresso era inconfundível: Clara Mendonça. Ela não reconheceu o endereço do remetente, apenas o próprio nome seguido de uma grafia que parecia familiar demais, como se alguém a tivesse imitado de propósito. Era uma tarde nublada quando o pacote chegou. O som do portão batendo, o carteiro apressado, e o coração de Clara latejando sem razão clara. Ela havia se mudado há pouco, tentando deixar para trás o passado em Colégio Santo Ângelo, uma escola católica no alto de uma colina, desativada depois de um incêndio parcial e de rumores que nunca se calaram. Ao abrir a caixa, um cheiro de papel úmido e tinta antiga escapou, junto com um leve frio que não fazia sentido. Dentro, havia provas escolares, folhas amareladas, timbradas com o brasão do colégio, e, no topo de cada uma, seu nome, mas a caligrafia não era dela. A primeira redação tinha o título O Fim de Clara Mendonça. Ela leu apenas o primeiro parágrafo antes de sentir as mãos tremerem. O texto descrevia com detalhes a sala do apartamento onde ela estava, o relógio de parede, o som de uma goteira que pingava no banheiro e até o gato dormindo no sofá. Mas havia algo mais. A redação terminava com uma frase que ela nunca teria escrito: ela abrirá esta caixa no dia em que todos nós formos lembrados novamente. Clara empurrou a caixa para longe e ficou em silêncio. O vento soprou pela janela entreaberta, fazendo a cortina dançar com uma lentidão que parecia zombar dela. No fundo da caixa, encontrou um bilhete, escrito com tinta azul desbotada: leve aos outros. Foram necessários 2 dias até que ela encontrasse coragem para escrever no antigo grupo do colégio, turma de 2008, ó Santo Ângelo, um grupo morto nas redes sociais, enterrado entre notificações antigas e fotos de festas esquecidas. Para sua surpresa, as respostas vieram rápido. Diego, o piadista da turma, respondeu primeiro, dizendo que também havia recebido uma caixa igual. Nádia, que agora morava no interior, disse o mesmo. E Rafa, o único que trabalhava em São Paulo, mandou uma foto, provas, redações, e o mesmo bilhete. Decidiram se encontrar. Não por nostalgia, mas por inquietação. O ponto de encontro foi o que restava do colégio. Oficialmente fechado, mas ainda de pé, o portão de ferro retorcido, a fachada coberta por trepadeiras e a placa enferrujada com o nome meio apagado. Aquele lugar onde cresceram, estudaram e, sem saber, deixaram algo de si presos para sempre. Na manhã do reencontro, Clara foi a primeira a chegar. Caminhou pela estrada de terra que levava até o portão e sentiu um arrepio quando o prédio surgiu entre as árvores. O colégio parecia mais vivo do que lembrava, como se respirasse. As janelas estavam intactas, mas os vidros refletiam o céu de maneira errada, com um brilho opaco e quase líquido. Logo chegaram os outros. Diego estacionou um carro velho e saiu com a caixa debaixo do braço. Nádia desceu de um ônibus e veio andando, com um guarda-chuva que parecia mais um amuleto. Rafa chegou por último, segurando uma câmera, sempre o curioso. Quando abriram as caixas lado a lado, o chão do pátio parecia reagir, o vento aumentou, o som dos galhos se tornou mais ritmado, e um eco distante, como passos de crianças, se espalhou pelos corredores. Cada um tinha redações sobre si, mas com um detalhe: os textos falavam de coisas que ainda não tinham acontecido. A de Diego falava sobre um acidente de carro na estrada que ele fazia toda semana. A de Nádia, sobre uma gravidez que terminaria em tragédia. A de Rafa, sobre filmar algo que nunca deveria ser visto. E a de Clara, a mesma que já havia lido, terminava com uma data, 3 de novembro, o dia em que estavam ali. Entraram no colégio. O ar tinha cheiro de mofo e giz, mas também de algo metálico, como ferro oxidado.
As salas pareciam congeladas no tempo, com carteiras viradas, crucifixos tortos nas paredes e quadros negros ainda marcados com frases que ninguém apagou. Na biblioteca, encontraram o primeiro registro físico que ligava aquelas caixas ao lugar, um armário trancado, com uma placa enferrujada onde se lia Arquivo de Redações, ano 2008. Rafa filmava tudo. Quando aproximou a câmera da fechadura, ela se abriu sozinha, com um estalo que ecoou como um suspiro. Lá dentro, dezenas de pastas com nomes conhecidos, alunos, professores, inspetores. Cada pasta continha redações escritas com a mesma caligrafia, descrevendo destinos, mortes e escolhas que nenhum deles havia tomado. Era como se alguém tivesse previsto suas vidas e registrado cada desvio. Diego pegou uma das folhas e leu em voz alta. Falava sobre uma noite chuvosa, um reencontro de ex-alunos, e uma decisão que selaria o que restava deles. Ao final, uma frase escrita em letras tortas: quem lê o próprio futuro, sela o passado. O som de passos ecoou no corredor. Mas não havia ninguém. Clara sentiu que o colégio observava. O vento parava nas portas, as janelas pareciam se mover devagar, e o silêncio era denso demais. Ela percebeu então que, sob a tinta das redações, havia marcas de correção, notas dadas por um professor que nenhum deles lembrava ter tido. Assinava apenas com uma letra, e M. Quando se preparavam para sair, perceberam que o portão havia se fechado sozinho. Rafa tentou o cadeado, mas ele parecia frio como gelo, e o metal estava firme demais. Nádia começou a chorar baixinho, dizendo que o colégio estava vivo. Diego tentou acalmá-la, mas o som do vento no corredor virou algo diferente, e risadas de crianças, distorcidas, como vindas de um toca-fitas antigo. Clara segurou firme sua caixa, sentindo o peso dobrar. No fundo, havia algo que ela não notara antes, uma foto em preto e branco. Nela, os quatro, Clara, Diego, Nádia e Rafa, estavam em uma sala de aula, sentados, sorrindo. Mais atrás deles, em pé, havia alguém. Um homem alto, de terno escuro, o rosto completamente apagado, como se a luz tivesse se recusado a registrá-lo. E no verso da foto, uma frase escrita à mão. A turma ainda não terminou. O relógio da torre do colégio, parado há mais de 15 anos, marcou uma hora inexistente, 13 horas. E foi então que ouviram o primeiro som de passos no andar de cima. O colégio, afinal, tinha começado a dar aula novamente. O som dos passos no andar de cima era lento, firme, e vinha acompanhado de um leve arrastar, como se alguém usasse sapatos antigos. O grupo permaneceu imóvel por longos segundos, tentando decifrar de onde vinha o ruído. O eco parecia brincar com eles, mudando de direção, subindo pelas paredes, refletindo nas janelas. Era impossível dizer se o que ouviam era real ou se o próprio colégio reproduzia lembranças de sons que um dia existiram ali. Rafa, com a câmera em mãos, foi o primeiro a se mover. A lente captava apenas fragmentos da luz fraca que entrava pelas janelas, e a gravação mostrava sombras que não correspondiam a nenhum deles. Clara notou, de relance, uma dessas formas se estender no chão como se quisesse alcançá-los. O formato lembrava a silhueta de um homem alto, de postura rígida, mas sem rosto. Subiram a escada principal. Cada degrau estalava como se denunciasse sua presença. No corredor do segundo andar, o ar estava mais frio, e o cheiro de giz deu lugar a algo semelhante a papel queimado e cera. As portas das salas estavam abertas, e dentro delas havia apenas carteiras cobertas de poeira e quadros com marcas apagadas de palavras antigas. No final do corredor, uma porta permanecia fechada. Acima dela, uma placa com letras gastas dizia Sala dos Professores. Quando Clara tocou a maçaneta, um frio percorreu seu braço até o ombro.
A porta se abriu devagar, revelando um ambiente intacto. Sobre as mesas, pilhas de provas, livros, e um relógio antigo que marcava 13 horas, a mesma hora que o relógio da torre havia anunciado. No quadro, uma frase escrita com giz branco: "A turma será avaliada até o fim." Nádia se aproximou do quadro, tremendo. Tocou as letras, e o pó do giz aderiu à pele dos seus dedos. No mesmo instante, o ar da sala pareceu vibrar, e o relógio começou a andar para trás. Os ponteiros giravam em silêncio, até que o som de uma voz masculina, rouca e lenta, encheu o ambiente. Não vinha de lugar algum específico, mas parecia emergir das próprias paredes. "Vocês vieram buscar o que deixaram para trás." A voz fez Diego deixar cair a caixa que carregava. As folhas se espalharam pelo chão, e o som que saiu das páginas foi um sussurro coletivo, como se as palavras quisessem respirar. Rafa filmava, mesmo com as mãos tremendo, e o visor mostrava algo que seus olhos não viam, em uma sombra de terno escuro parada ao lado do quadro, observando Nádia. Ela se afastou lentamente, os olhos fixos no vazio, como se tentasse enxergar o que Rafa via. E então a voz voltou, mais próxima. "A prova final é sobre lembrança. Vocês não estudaram o suficiente." Clara sentiu as pernas fraquejarem. De repente, tudo começou a mudar de cor. As paredes, antes amareladas, ficaram acinzentadas, e as janelas mostravam um céu escuro, mesmo que ainda fosse tarde. O colégio parecia ter voltado no tempo. As mesas estavam limpas, o relógio marcava 8 da manhã, e vozes infantis ecoavam pelos corredores. Eles não estavam mais em ruínas, mas dentro de uma versão viva e antiga da escola. As caixas desapareceram. No lugar delas, havia cadernos sobre as mesas, com os nomes de cada um. Clara abriu o seu e encontrou páginas escritas por uma caligrafia que não era dela, descrevendo exatamente o que ela fazia naquele instante, e lendo, respirando fundo, olhando para Diego. E nas linhas seguintes, algo que ainda não havia acontecido: "Ela verá o professor pela primeira vez e desejará não tê-lo reconhecido." Antes que pudesse entender, a porta se abriu. Um homem entrou, alto, magro, vestindo terno escuro e gravata de tecido gasto. O rosto era comum demais para ser lembrado, mas estranho o suficiente para ser temido. Os olhos eram profundos, de um cinza pálido que não refletia luz alguma. Caminhou até a mesa da frente e colocou sobre ela uma pilha de folhas. Falou calmamente, com voz seca, mas cada palavra parecia rasgar o ar. "Hoje, faremos a correção final." Ninguém respondeu. O ar vibrava com algo que não era som, uma tensão que fazia o corpo inteiro doer. O homem, o mesmo que aparecia nas fotos antigas, começou a distribuir as folhas. Cada uma vinha marcada com uma data e um título diferente, mas o texto era sempre o mesmo, e uma descrição detalhada de como cada um deles morreria. Diego recebeu o papel e o segurou com força, tentando rir, mas o som não saiu. Rafa olhou a câmera, que agora mostrava apenas estática. Nádia começou a rezar em silêncio. Clara tentou rasgar o papel, mas o material era estranho, úmido, como se tivesse sido escrito em pele fina. O homem observava, imóvel. Apenas os olhos se moviam, lentos, percorrendo o rosto de cada um. Por um momento, Clara sentiu que ele olhava através dela, como se tentasse lembrar-se de algo. Foi então que ele murmurou, quase num sussurro: "Vocês são as redações inacabadas." O cenário mudou novamente. O chão rangeu, e o teto parecia se dobrar sobre eles. As mesas voltaram a ficar cobertas de pó, e a cor das paredes desbotou. Estavam de volta à versão abandonada do colégio. O homem sumira, mas as folhas ainda estavam ali, espalhadas, com as letras se apagando aos poucos.
No entanto, havia algo novo, cada redação agora terminava com a mesma frase escrita em tinta vermelha. Prova oral à meia-noite. O grupo desceu as escadas em silêncio. O sol já se punha, e a sombra do prédio se alongava até o portão, como um véu. No pátio, o relógio da torre havia voltado a andar, e os ponteiros marcavam 22 horas. Faltavam 2 horas para algo que ninguém queria descobrir o que era. Diego insistia em sair, mas o portão permanecia trancado. Rafa tentou escalar o muro, e quando tocou o topo, a parede se desfez em pó, revelando apenas o vazio. O colégio era agora um espaço isolado, um círculo fechado em si mesmo. O vento não entrava, o ar não se movia. O tempo parecia preso ali. Na biblioteca, encontraram novas pastas sobre a mesa. Cada uma trazia o nome de um deles e uma data de arquivamento. A de Clara tinha a data do dia seguinte. Dentro, havia apenas uma foto e ela, sentada em uma carteira, olhando para frente com expressão de pavor. No canto inferior, uma anotação escrita à mão e avaliada pelo professor M. Resultado pendente. As luzes piscaram. Do alto das estantes, caíram cadernos e folhas antigas. O som que se seguiu parecia o de uma multidão murmurando. Vozes de alunos, talvez, recitando provas, pedindo notas, ou confessando respostas erradas. Entre os sussurros, um nome se repetia sem parar: Professor M, Professor M, Professor M. Rafa apontou a câmera em direção à porta e viu a sombra novamente. O homem estava parado no corredor, de costas, observando o pátio. A imagem piscava como se o vídeo se recusasse a registrá-lo por completo. Quando ele se virou, o rosto ainda estava indistinto, mas algo brilhou em seu peito e uma espécie de crachá dourado. No crachá, as palavras gravadas eram simples, porém terríveis. Coordenação pedagógica, eternidade. As horas avançaram rápido demais. O relógio agora marcava 23 horas e 45. O grupo se refugiou na antiga sala de aula de história, onde as carteiras formavam um círculo. No meio, as caixas estavam novamente lá, como se nunca tivessem sido abertas. Clara olhou para os outros e percebeu que seus rostos estavam diferentes, envelhecidos, cansados, quase transparentes sob a luz da lanterna. Era como se o tempo os estivesse apagando, palavra por palavra. De repente, o sino da torre tocou. 3 badaladas secas, seguidas de um silêncio absoluto. O relógio marcou meia-noite. E a voz do professor voltou, agora em todas as direções. A prova oral começou. O som da voz se espalhou como o vento por todos os corredores. Não havia origem nem eco, ela simplesmente estava em toda parte, vibrando nos ossos, nas paredes, nas páginas antigas. A prova oral havia começado, mas ninguém sabia o que devia responder. Clara tentou falar, mas as palavras morreram na garganta. Diego olhou em volta, procurando uma saída que não existia. Nádia rezava em silêncio, e Rafa continuava filmando, o rosto iluminado apenas pela tela da câmera. O vídeo mostrava algo que o olho humano não via, as sombras se movendo nas paredes, formando figuras de crianças sentadas em carteiras invisíveis. No meio da sala, as caixas começaram a se abrir sozinhas. As tampas se erguiam devagar, como se mãos invisíveis as levantassem. De dentro, as folhas subiram em espiral, girando pelo ar. Cada página trazia uma frase, uma lembrança, uma sentença. O vento aumentou, misturado ao som de passos que vinham se aproximando. O professor entrou novamente. Agora, seu rosto estava completo. Os olhos eram profundos, cinzentos, e a pele parecia feita de papel amarelado. O terno escuro parecia absorver toda a luz. Ele caminhou até o centro da sala e,
sem olhar diretamente para ninguém, levantou uma das folhas do chão. Sua voz era calma, quase educada. A pergunta é simples. Quem escreveu suas vidas? O silêncio foi tão denso que parecia ter peso. Diego tentou responder, mas a voz falhou. O professor voltou-se para ele e, num gesto lento, colocou a folha em sua mesa. O texto descrevia a morte de Diego em um carro tombado na estrada, exatamente como na redação que ele havia recebido. Claro olhou, e por um instante percebeu que o corpo dele começava a se desfazer. As bordas de suas roupas se transformavam em cinzas finas, e o ar ao redor vibrava. Ele abriu a boca, mas o som que saiu foi o de papel rasgando. Em poucos segundos, desapareceu, restando apenas uma folha dobrada sobre a cadeira. Nádia gritou. Rafa tentou puxá-la, mas o professor levantou outra folha. Desta vez, o nome que se via era o dela. O texto narrava uma gravidez que terminava no hospital, em um parto onde mãe e filho não resistiam. As letras pareciam vivas, pulsando sobre o papel. Nádia segurou o próprio peito, como se sentisse algo ali dentro crescendo e se partindo. Seus olhos se tornaram opacos, e lágrimas finas escorreram sem cor. Quando caiu, o som que fez foi o mesmo das páginas que se amontoam no chão. Restou apenas a prova, dobrada ao meio, com uma nota escrita em vermelho, reprovada em lembrança. Rafa largou a câmera. O aparelho caiu e o som metálico ecoou pelo corredor. A gravação continuava sozinha, mostrando ângulos impossíveis, o teto, o chão, o rosto do professor. A voz dele voltou, agora mais alta. Ainda faltam respostas. O arquivo precisa estar completo. Clara se levantou e deu um passo à frente. O chão parecia respirar sob os pés, e o ar cheirava a poeira antiga e cera de vela. Ela perguntou o que ele queria. O professor a observou em silêncio. A expressão era neutra, mas havia algo nos olhos, não crueldade, nem piedade. Era o olhar de quem apenas cumpre uma tarefa há muito tempo. Vocês foram escritos há muitos anos, ele disse. Suas vidas são redações. Alguns textos ficaram inacabados. Meu dever é arquivá-los. Clara recuou, o coração batendo forte. Ele continuou. O colégio nunca foi fechado. Apenas a turma foi esquecida. Quando alguém abre as caixas, o exame recomeça. O som do relógio da torre preencheu o ar. Cada badalada parecia deslocar o tempo em volta deles. A parede atrás do professor começou a mudar, revelando a imagem de uma sala cheia de alunos, a turma original de 2008, com eles 4 sentados nas primeiras carteiras. Todos pareciam vivos, atentos à aula. No quadro, uma frase escrita em giz brilhava: redações finais, entrega obrigatória. Rafa se aproximou do quadro. Tocou a superfície e sentiu o frio do vidro. O reflexo mostrou algo que o fez perder o fôlego, ele mesmo, sentado entre os alunos, escrevendo com pressa, o rosto jovem, os olhos assustados. A mão que escrevia tremia, e o papel à frente tinha o título: O Arquivo da Escola Fechada. As luzes da sala piscavam. O ar ficou pesado. O professor andou até Clara e colocou em sua mesa a última folha. O papel estava em branco, exceto pelo nome dela no topo e pela nota já escrita em 1010. Ela perguntou o que significava, mas a voz dele era apenas um sussurro. Você terminou o texto. Só faltava acreditar. A folha começou a se preencher sozinha. Linhas surgiam, descrevendo exatamente o que acontecia, cada respiração, cada batida do coração, cada olhar. No final, o texto dizia: ela se tornará a guardiã do arquivo, até que alguém abra a próxima caixa.
Clara tentou rasgar o papel, mas ele era frio e firme como vidro. O professor se afastou, caminhando até a porta. Antes de desaparecer no corredor, olhou por sobre o ombro e disse calmamente: "E a aula terminou." O relógio marcou uma nova hora inexistente, e 13 horas. O mesmo número que havia marcado o início de tudo. O som do sino ecoou uma última vez, e então o colégio voltou a ser ruína. As paredes rachadas, o chão coberto de folhas secas, as janelas quebradas. Não havia mais caixas, nem provas, nem sinais de ninguém. A câmera de Rafa estava caída ao lado de uma carteira. Dentro dela, a gravação parou em um último quadro, Clara, sozinha, sentada na frente do quadro, olhando para o vazio. Dias depois, moradores das redondezas contariam que o antigo colégio parecia diferente. Algumas luzes se acendiam à noite, e era possível ouvir o som de passos nos corredores. O portão, que antes estava caído, agora permanecia fechado com cadeado novo. Ninguém sabia quem o colocará ali. Mas quem passava pelo portão podia ouvir, se prestasse atenção, o leve som de páginas sendo viradas e o arranhar suave de uma caneta no papel. E, em uma das janelas do segundo andar, uma sombra feminina se movia de mesa em mesa, recolhendo folhas invisíveis. A nova professora do arquivo corrigia as redações, pacientemente, uma por uma. Se você gostou dessa história, deixe um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.